Além de serem considerados dois dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, Pelé e Diego Maradona eram dois magnatas que já ganharam muito dinheiro ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual deles viveu uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Pelé versus Diego Maradona. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários. #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round, mansão mais cara. As duas lendas do futebol gostavam de usufruir de muito conforto, mas qual deles morou na residência mais cara e luxuosa? Pelé, por exemplo, vivia no Brasil, em uma mansão que fica no Jardim Acapulco, em São Paulo, um condomínio de luxo onde o jogador Neymar Júnior também possui uma casa. O ex-jogador já chegou a mostrar um pouco do seu imóvel durante algumas entrevistas. A sala, por exemplo, é um ambiente muito amplo, possuindo uma paleta de cores em tons claros, decorada com diversas obras de artes nas paredes e até possuindo uma mesa de sinuca no canto. Mas o que impressiona mesmo é a área externa, um enorme espaço que possui uma grande piscina rodeada de áreas verdes. Além de, claro, possuir um campo de futebol para quando o ex-jogador quisesse bater uma bolinha, com seus amigos e familiares. E apesar de nunca ter sido divulgado qual é o verdadeiro valor da mansão, para se ter uma ideia, os preços dos imóveis nesse luxuoso condomínio custam, em média, cerca de 20.300.000 reais. Diego Maradona, por sua vez, já foi dono de uma impressionante mansão no condomínio Vila de Palm Jumeirah, em Dubai. Ao entrar no local é possível notar que a mansão, de 2 andares, oferece muitas luxuosidades, como as várias janelas e portas que oferecem vistas de tirar o fôlego do mar, ou o estilo clean, que traz uma maior sensação de leveza a cada ambiente. A sala de estar possui bastante espaço para circulação e conta com portas e janelas que inundam o interior com a luz natural. Já a cozinha possui ótimos armários de madeira e um ambiente para café da manhã ao lado, enquanto a sala de jantar exala elegância nos mínimos detalhes, sendo o ideal para reuniões formais. O imóvel ainda tem outra sala de estar mais casual, perfeita para descansar, além de incluir 6 quartos confortáveis, sendo que cada dormitório possui um estilo próprio para atender os gostos de cada morador. Além disso, alguns dos quartos são configurados como suítes de luxo, possuindo portas que levam a varandas privativas, de onde é possível aproveitar as vistas espetaculares que a região oferece, sem contar nos closets particulares. A mansão ainda tem 7 banheiros graciosos, alguns possuindo pias duplas e outros com banheiras para relaxamento. Na época em que Maradona vivia na mansão, havia uma sala para se exercitar, com uma garagem repleta de automóveis e um ambiente para refeições casuais, onde ele costumava tirar fotos. Indo para o exterior, há varandas com vistas para o mar, uma piscina ao lado de um campo de futebol e escadas que levam a uma praia particular que, além de ser bastante tranquila, era onde Maradona gostava de treinar e se divertir passeando em veículos com a sua mulher. E apesar de não se saber por quanto o ex-jogador havia comprado a mansão, hoje ela é avaliada em torno de 60.900.000 reais. E por já ter morado em uma casa mais luxuosa, Maradona ganha esse round. Ponto para ele. Segundo round, carros. Os dois astros do futebol gostavam de usufruir de belos automóveis, mas qual deles será que tinha a coleção de carros mais luxuosa? O primeiro veículo de Pelé foi um Volkswagen Fusca, um veículo que na época fazia sucesso e que hoje, dependendo do seu estado de conservação, pode chegar a ultrapassar os R$ 76.100. Outro veículo de jogador foi o seu Aero Willys 2600, sendo o primeiro a receber esse veículo de presente de uma de suas vitórias. Esse veículo, que na época do seu lançamento era considerado de luxo, hoje pode ser encontrado custando por volta de R$ 101.500. Pelé também já ganhou um Mercedes-Benz 250 de 1969 de presente por seu milésimo gol. Atualmente esse veículo é considerado uma espécie de colecionável, podendo ser encontrado por mais de R$ 126.800.
Alguns anos depois, ele ganhou o Mercedes 280S, outro carro que era muito requintado e imponente para a época. O veículo é equipado com um motor 6 cilindros capaz de produzir uma potência máxima de 156 cavalos e atingir a velocidade máxima de 201 km por hora. E não é à toa que atualmente, dependendo do estado de conservação, o veículo pode chegar a custar mais de R$ 151.900. O craque também já foi visto usando um carro que parecia ser um Mercedes 450 SL conversível, outro colecionável que pode chegar a custar mais de R$ 203 mil. Enquanto isso, Maradona já foi visto com veículos mais modernos, como Mitsubishi Montero, de R$ 65.900, Ford Sierra XR4 de R$ 86.200, Fiat 128 de R$ 91.300, Mercedes-Benz W126 de R$ 116.700, Renault Fuego GTA Max de R$ 116.700, Mercedes-Benz 300 SE de R$ 126.900, Scania T 113H de R$ 137.000, Mini Cooper S de R$ 162.400, Chevrolet Camaro RS de R$ 192.800, Hyundai H1 de R$ 192.800, Mercedes-Benz 450 SLC de R$ 253.800, BMW i8 que vale cerca de R$ 670.000, BMW M4 Coupé customizada que foi vendida por R$ 979.600, BMW 750 Li avaliada em R$ 1.100.000, Rolls-Royce Golf Series 2 de R$ 1.200.000, Porsche 911 avaliada em até R$ 1.400.000, Ferrari Testarossa customizada de R$ 1.800.000, Porsche 924 cotada em R$ 2.500.000. Já um dos carros mais impressionantes do jogador era sua Ferrari F355 Spider, um veículo desportivo com um design harmonioso capaz de atingir de 0 a 96 km em apenas 4,6 segundos. De acordo com algumas fontes, Maradona havia comprado duas Ferraris desse modelo, até vender uma em 2005 por mais de R$ 3.400.000. O jogador também tinha em sua coleção uma Ferrari F40, considerada um dos modelos de luxo mais memoráveis da empresa. Esse veículo super esportivo vem com motor V8 biturbo que oferece 471 cavalos de potência, sem contar que é capaz de chegar a 99 km por hora em apenas 4,2 segundos. E para se ter uma ideia de preço, a F40 de Maradona era avaliada em cerca de R$ 5 milhões. E por ter uma coleção de carros mais luxuosa, Diego Maradona ganha facilmente esse round. Terceiro round, luxos exagerados. Os dois astros do futebol gostavam de usufruir de muito luxo, mas qual deles será que teve os gastos mais exagerados? Pelé, por exemplo, já foi visto com belos relógios, como o Rolex Datejust de aço inoxidável de R$ 152.200, Rolex Day-Date Yellow Gold de R$ 355.200. Pelé também já foi embaixador da Hublot, uma das maiores fabricantes de relógios de luxo da Suíça, já tendo sido visto com belas joias da marca, como Hublot Big Band UEFA Euro de R$ 30.400, Hublot UEFA Champions League de R$ 76.100, Hublot Big Bang Único FIFA de R$ 101.500. Já na época em que Pelé era o maior astro do futebol dentro dos campos, ele decidiu comprar uma lancha e batizá-la de Kelly Cristina, em homenagem à sua primeira filha. A embarcação é do modelo Carbrasmar Charel 22, um dos barcos mais famosos fabricados na época, possuindo quase 10 metros de comprimento e capacidade para até 4 pessoas. E apesar da lancha já estar muito ultrapassada, na época devia valer um bom dinheiro. Já na hora de se locomover para os mais diferentes lugares do mundo, Pelé sempre utilizava jatinhos particulares em suas viagens. Uma das aeronaves utilizadas pelo jogador é do modelo Bombardier Global 6000, um dos maiores e mais modernos jatos do mundo, tendo autonomia para quase 11.200 km. Com quase 30 metros de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto. E de acordo com a ATM Jet, empresa responsável por cuidar das aeronaves fretadas de Pelé,
Dependendo do destino escolhido, uma viagem podia chegar a custar por volta de R$ 417.700. Maradona, por sua vez, também era patrocinado e usava belos relógios, como Hublot Argentina Big Ben Referee de R$ 26.300, Hublot Big Ben Maradona de R$ 60.900, Rolex Day Date de R$ 76.100, Hublot King Power Rosé Gold de R$ 121.800, Hublot Maradona 2 King Power de R$ 131.900, Hublot Big Ben único King Gold Pavé de R$ 162.400, Patek Philippe Nautilus de R$ 177.600. O ex-jogador também gostava de navegar pelo mar sempre que podia, tendo sido dono de uma lancha Exception 46 e uma Fórmula Gama chamada Mi Carrera, que foi vendido em 2007 por R$ 187.800. Já em suas viagens, Diego Maradona adorava utilizar jatos particulares. Em chegada a Belarus, por exemplo, ele usou um Hawker 800 XP, uma moderna aeronave executiva de médio porte. O interior do jatinho é bem aconchegante, conseguindo acomodar até 8 passageiros. E para adquirir uma aeronave nova desse modelo é preciso desembolsar cerca de R$ 25.300.000. Mas caso o jogador tenha apenas fretado, é possível que ele tenha gasto em torno de R$ 20.300 por hora. Outro jato que Maradona usou foi um Phenom 300, uma aeronave executiva de alto desempenho cujo alcance é superior a 3.218 km. O interior da aeronave oferece experiências de voo confortáveis e luxuosas, sendo capaz de transportar até 7 passageiros com muita sofisticação. Apesar de ninguém saber se o jato era de Maradona, o preço do aluguel pode custar dezenas de milhares de reais dependendo do destino. E pelo fato dos dois astros do futebol terem usufruído de luxos bem parecidos, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Quarto round, itens valiosos. Os itens que pertenceram aos dois astros do futebol valem muito dinheiro, mas qual dos dois conseguiu vender os objetos mais caros? Pelé, por exemplo, decidiu leiloar milhares de objetos pessoais, como camisa de Pelé do Santos por R$ 116.700, anel do campeonato Cosmos New York de R$ 203.000, troféu de jogador do século por R$ 380.600, bola do milésimo gol por R$ 532.900, coroa em homenagem ao milésimo gol por R$ 1 milhão, medalha de campeão da Copa de 1970 por R$ 2.200.000 e até a réplica do troféu Jules Rimet por R$ 2.700.000. Ao todo, o leilão chegou a arrecadar mais de R$ 25.300.000, sendo considerado na época o maior leilão de esportes de todos os tempos. Maradona, por sua vez, conseguiu superar Pelé nesse quesito, tendo arrematado objetos ainda mais caros, como chuteiras usadas no Barcelona por R$ 63.400, camisa do Barcelona por R$ 97.400, camisa do Argentino Júniors por R$ 126.800, camisa do seu primeiro gol pela Argentina por R$ 146.100, camisa da Copa de 1986 por R$ 253.800, camisa da Copa de 1990 por R$ 259.900 e até impressionantes R$ 12.100.000 pela bola do gol de mão da Copa de 1986. Já o mais caro foi a camisa que ele usou no também gol de mão da Copa de 1986, que foi vendida pela bagatela de R$ 47.200.000, se tornando o maior preço já pago por um item esportivo. E pelo fato de Maradona ter vendido os itens por preços maiores, ele ganha esse round. Ponto para ele. Quinto round, outros imóveis. Além de suas mansões mais caras, os dois atletas também haviam outros imóveis, mas qual deles tinha o portfólio mais caro? Diego Maradona, por exemplo, era proprietário de um apartamento de 2 cômodos em um conjunto habitacional na Avenida Carlos Tejedor, localizado em Mar del Plata, na Argentina. O imóvel era usado como seu refúgio de férias, já que o condomínio possuía diversas comodidades para os moradores usufruírem no dia a dia. E após a trágica morte do ex-jogador, o apartamento foi a leilão por $65.000. Maradona também foi dono de uma casa de 2 andares na cidade de Buenos Aires, que em 2016 foi convertida em um museu sobre sua história de vida. No exterior é possível identificar o imóvel facilmente graças ao imenso mural de Diego Maradona que foi criado.
De acordo com algumas fontes, Maradona viveu nessa residência no final da década de 1970, sendo que o último proprietário desembolsou R$ 516.500 para adquirir o local. Outro imóvel que pertenceu a Maradona, também leiloado no último ano, foi uma casa aconchegante localizada em uma área residencial exclusiva de Vila Devoto, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. A casa assemelha-se a um chalé de 3 andares, possui um jardim arborizado na entrada e tem cerca de 6.967 metros quadrados, contando com diversos espaços acolhedores para uma vida confortável e luxuosa. Entre os principais ambientes dessa residência elegante estão o espaçoso hall de entrada, uma sala de estar com lareira, uma cozinha de design moderno, um salão com portas de vidro, 3 banheiros de luxo e o total de 6 quartos, onde um deles integra uma varanda com vistas para o exterior. O local ainda inclui outros espaços refinados para conforto de uma grande estrela do futebol como Maradona. No exterior, a casa está situada numa área mais tranquila da região, sendo que a parte dos fundos tem um belíssimo gramado com cesta de basquete, além de uma piscina para os dias de lazer em família e uma varanda para descanso. Maradona comprou o imóvel em 1981 e deu para os seus pais viverem. Após a morte do casal, o jogador voltou a morar nessa residência por alguns anos. De acordo com as fontes, a casa chegou a leilão por R$4,5 milhões, mas acabou sendo vendida por R$5 milhões. Diego Maradona também viveu em outras propriedades na Argentina enquanto estava vivo, dentre as quais estão uma casa localizada no bairro Vila Fiorito, sendo este o imóvel em que ele cresceu, e uma residência de 4 quartos no bairro Campos de Roca, que foi o local onde ele veio a falecer. Sabe-se que o jogador também viveu em uma mansão em Brandsen, um apartamento na Itália, enquanto jogava no Napoli, e era dono de uma casa em Havana, a capital de Cuba. Pelé, por sua vez, também foi dono de belos imóveis. Em 1979, por exemplo, Pelé comprou uma mansão situada em um terreno de 0,4 hectare na região de Hamptons, em Nova York, um dos locais mais luxuosos e nobres da cidade, onde diversas outras celebridades também possuem casa lá, como Beyoncé, Robert Downey Jr., entre muitos outros. A casa, que fica de frente para o lago, possui uma bela fachada marrom com muitas janelas, o ideal para poder desfrutar a bela vista para o litoral. Entrando na sala do imóvel, podemos ver que o local é bem espaçoso, possuindo uma cozinha integrada à sala, além de contar com um pé direito duplo que traz uma maior sensação de amplitude ao ambiente. Ao todo, o interior do imóvel possui cerca de 315 metros quadrados, contando com 6 quartos que possuem varandas que proporcionam uma excelente vista e trazem grande iluminação natural. E como toda casa de verão, não poderia deixar de ter uma área de lazer externa com piscina, para se refrescar nos dias mais ensolarados. Sabe-se que Pelé adquiriu o imóvel em 1979, enquanto jogava no New York Cosmos, pagando na época cerca de R$ 789.500, o equivalente a R$3 milhões nos dias atuais. Já em 2018, ele chegou a vendê-la com um bom lucro por R$14.400.000. E por causa dessa bela mansão, Pelé ganha esse round. Sexto round, fontes de renda. Além de terem ganhado muito dinheiro como jogadores de futebol, eles também tinham outras fontes de renda. Mas qual dos dois será que se destacava mais no mundo dos negócios? Após Maradona se aposentar na carreira como jogador, ele começou a trabalhar como técnico, vindo a comandar várias equipes, como o Desportivo Mandiú, Racing Club, Al Wassoul, Desportivo Riestra, Fujairah Futebol Clube, Dourados de Sinaloa, Gimnasia de La Plata e a seleção argentina, além de ter sido presidente do Dinamo Brest. Maradona também chegou a trabalhar como comentarista esportivo, tendo aparecido em vários programas de TV, como De Surda e La Última Palabra, além de ter tido seu próprio programa, La Noche del 10. Mas, sem dúvidas, a maior fonte de renda do craque fora do futebol veio de acordos publicitários. Isso porque, graças ao seu talento dentro de campo, Maradona se tornou uma celebridade conhecida no mundo inteiro, possuindo atualmente em seu Instagram 8 milhões de seguidores. Entre as marcas que investiram na imagem de Maradona estão Coca-Cola, Guaraná Antártica, Brahma, Pepsi, Hublot, Puma, entre muitas outras. Pelé, por sua vez, também tinha fontes de renda bem parecidas. Pelo fato de ser considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, ele se tornou uma espécie de celebridade conhecida no mundo inteiro, se consolidando como um ícone
do esporte. No Facebook, por exemplo, ele possui quase 10 milhões de pessoas, já no Instagram ele possui mais de 16 milhões de pessoas. E é claro que toda essa visibilidade, somada à sua gigantesca autoridade no futebol, acaba lhe trazendo muito dinheiro, já que diversas empresas possuem interesse de investir para associar seus produtos à imagem do jogador. Entre as marcas que já investiram em publicidade com o Pelé estão, por exemplo, Puma, Volkswagen, Honda, P&G, Mastercard, Coca-Cola, Louis Vuitton, Subway, Emirates, Santander, entre muitas outras. Para se ter uma ideia dos valores desses contratos, estima-se que somente a empresa de relógios Hublot chegou a investir 2,5 milhões de reais para fazer publicidade com ele. Já para fazer o documentário da Netflix, algumas fontes estimam que Pelé recebeu cerca de 20 milhões e 200 mil reais. E por ser mais famoso nas redes sociais, vamos considerar que Pelé possuía melhores fontes de renda. Ponto para ele. Sétimo round, fortuna. Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, é claro que eles ganharam muito dinheiro em suas carreiras, mas qual deles conseguiu acumular o maior patrimônio líquido? Maradona teve seus rendimentos crescendo ao longo dos anos. Em 1981, por exemplo, ele foi negociado pelo Boca Juniors por 20 milhões e 200 mil reais. Já quando ele foi para o Barcelona, seu contrato subiu para 38 milhões e 400 mil reais. Outro time que pagou um enorme salário a Maradona foi o Napoli. Estima-se que o clube desembolsou algo em torno de 53 milhões e 100 mil reais para ter o argentino na sua equipe. E por conta de seus ganhos extraordinários, Maradona se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo enquanto vivia o auge de sua carreira entre 1984 e 1991, faturando o total de 217 milhões e 400 mil reais em salários, o que equivale a algo em torno de 506 milhões e 700 mil reais atualmente. Já atuando como técnico, enquanto comandava a equipe do Dourados de Sinaloa, especula-se que Diego Maradona recebia cerca de 760.100 reais por mês, em um contrato de 11 meses que totalizava 8 milhões e 100 mil reais. Outro valor impressionante que ele ganhou foi como presidente honorário do Dinamo Brest, pois estima-se que recebeu a bagatela de 91 milhões e 200 mil reais. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da fortuna de Diego Maradona, algumas fontes estimam que o seu patrimônio era avaliado em 833 milhões e 700 mil reais. Pelé, por sua vez, também ganhou muito dinheiro, sendo considerado no auge de sua carreira o atleta mais bem pago do mundo. Para se ter uma ideia de valores, na época em que jogava no New York Cosmos, sabe-se que ele tinha um contrato que girava em torno de 10 milhões e 100 mil reais por ano, totalizando 30 milhões e 300 mil reais ao longo de 3 anos. E apesar de ser uma enorme quantia, está muito longe do valor que os jogadores de alto nível recebem atualmente. E diferente do que muitos pensam, o rei do futebol ganhava muito mais dinheiro atualmente fora dos campos do que enquanto estava jogando. Isso porque os salários da época eram muito menores. Em 2015, por exemplo, a Forbes estimou que Pelé faturou no ano cerca de 75 milhões e 900 mil reais, uma quantia que veio principalmente de contratos de publicidade. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da fortuna de Pelé, algumas fontes estimam que ele tinha um patrimônio de 506 milhões e 400 mil reais, enquanto outras fontes dizem que poderia superar os 810 milhões e 300 mil reais. E por haver poucas informações sobre a fortuna de ambos os atletas, vamos considerar esse round empatado, ponto para os dois. Final. No final dessa batalha temos 4 pontos para Pelé contra 5 pontos para Maradona, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.